Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler o verso 38. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? É 6. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso, vamos orar? Senhor, é um momento que nós deixamos as nossas casas e nos encontramos aqui como igreja, o corpo do Teu Filho amado Jesus Cristo, sendo Ele o cabeça, e nós estamos aqui porque queremos andar alinhados com a Tua vontade. Portanto, nesse momento, Senhor, nos livra das preocupações, do corre-corre, que nós estejamos agora, de fato, corpo, alma e espírito, na Tua presença, que a Tua voz venha atingir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos andar de uma maneira digna, pela qual nós somos chamados. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso último encontro de janeiro. Foram 2 estudos no livro de Salmos, o capítulo 1. O primeiro estudo foi do versículo 1 ao 3, falando sobre prosperar. O justo, ele prospera, porque ele medita na lei do Senhor. Prosperar não significa você ficar rico. Prosperar significa você entrar em alinhamento com a verdade da palavra de Deus, porque você vai ter paz. Se você estiver bem financeiramente, se você estiver passando alguma situação, você vai ser próspero no seu relacionamento, nas suas coisas, porque essa é a promessa do Senhor. Porém, o ímpio, que nós vimos no domingo passado, do verso 4 ao verso 6, ele é como a palha que o vento espalha. Ele não tem segurança, ele não tem firmeza em lugar algum. Ele pensa que está firme e não está, né? E ele perecerá. E hoje, para nós encerrarmos essa série de estudos, nós vamos então apresentar o justo, que eu não sou justo, nós não somos justos, nós somos justificados pelo justo Jesus. Ele é o justo, né? Então, quando nós lemos em João, por exemplo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ali no grego o logos se fez carne, a palavra se fez carne. Então Jesus é a expressão do viver a palavra, e ele é uma pessoa próspera. Quando você olha para a cruz, parece que é uma derrota. Não, ele está totalmente alinhado àquilo com o qual o Pai tinha projetado para ele. Da mesma forma, nós fomos criados e consequentemente projetados para executar aquilo que está no coração do Senhor Deus. Então hoje nós vamos ter como objetivo geral, né, novamente conhecer um pouco mais da Escritura e até mesmo entendermos essa obra tão linda do Senhor Jesus, a verdade, né? E objetivo específico, que o Senhor traga a revelação ao nosso coração, para que nós possamos estar alinhar, né, a nossa vida com a nossa confissão. Quando nós falamos, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Cristo em nós
ela está alinhada à Escritura, à verdade. Então, esse é o objetivo específico hoje. A sua vida, a nossa vida, está alinhada, né, com a verdade da palavra. É isso que nós vamos trabalhar um pouquinho, tá bom? Versículo que foi lido, 38, João 6, 38. Eu vou ler nessa versão, já foi lido uma vez, mas apenas para reforçar. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quando nós lemos parece que não é uma leitura, mas nós queremos que o Espírito Santo sopre isso no nosso coração. Por que ele desceu do céu? Para fazer a vontade do Pai. Então nós vamos mexer um pouquinho com isso aqui. Por que você saiu da sepultura com Jesus? Vontade do Pai. Ok? Então vamos lá. Lembram de Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela, para a cidade ou o lugar que eu vou te mostrar. O que ele fez? Saiu. De onde ele estava até o lugar onde ele foi, mais ou menos em torno de 800 quilômetros. Deixa os amigos, os relacionamentos, os familiares, a cultura, e vai, em obediência a Deus, fazer aquilo que é a vontade do Pai. Ok? Até aqui tudo bem? Lembram de Moisés? O cestinho descendo o rio, aí ele é apanhado no cesto, é levado para o palácio, é convidado, né, a viver no palácio, e a própria mãe que cuida dele durante todo o período. Então ele está no palácio. Quando Deus fala com ele, o que ele faz? Lá em Hebreus está muito claro isso, né? Ele preferiu ser maltratado com o filho, como filho de Deus, do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ou seja, ele sai do palácio, ele sai daquela vida provavelmente maravilhosa, com todos os cuidados, né, e estudos e preciosidade. Isso nós estamos vendo apenas para nós termos noção do que é esse Jesus que desceu do céu. E um texto que eu gostaria que nós lêssemos juntos, Mateus capítulo 4, quando começa o momento dos discípulos, ok? Mateus 4, nós vamos ler apenas ali 2 versículos, aliás 3, né? 18, 19 e 20, quando Pedro e André são vistos pelo Senhor Jesus, e o Senhor então os chama para servir. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então
eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram, né? Então, eu queria assim, introduzir nesse início, Abraão tem uma atitude, Moisés tem uma atitude, André tem atitude, Pedro tem atitude, é uma postura, é uma decisão, né? E queria trazer à memória o seguinte: a vida não é só viver. Você está vivo porque tem um propósito na sua vida. Há algo, né, a ser apresentado. E isso é tremendo quando você passa pela cruz, porque agora intensificou isso. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, a partir desse momento, eu vou trazer à memória algumas reflexões para que nós possamos estar bem bem atentos a uma coisa que não é você cobrar o outro, é uma coisa sua, é pessoal, é íntimo, é o Espírito Santo que fala exatamente com você, ok? E com relação ao Senhor Jesus, exatamente isso que acontece, é algo que o Senhor fala diretamente com Ele. Eu quero você com esse objetivo. Então vamos lá, João capítulo 4, versículo 34, vamos ver o justo, a manifestação dessa palavra, quando nós fizemos o primeiro estudo aqui do Salmo capítulo 1, tá? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. À medida que você medita na palavra, o Espírito fala com você, ele abre os olhos, ele dá direção, e isso está evidenciado na vida do Senhor Jesus Cristo, que hoje é a sua vida, que hoje é a minha vida. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso foi implantado no DNA de Jesus, fazer a vontade do Pai. Então, às vezes nós lemos e não paramos um pouco sobre isso. Você sabe o que é, ou pelo menos tentar imaginar isso? A Trindade na eternidade, antes do mundo existir, antes da queda acontecer, antes de tudo, eles tinham uma glória: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A partir do momento que há a queda, há uma decisão. Antes, a queda aconteceu, mas antes já havia, porque o homem foi-lhe concedido o livre arbítrio, e ele decide então desobedecer. E antes da fundação do mundo, um concílio ali foi formado, uma decisão foi tomada: alguém precisa resolver isso, porque eu tenho um desejo, Deus falando. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus, ele se apresenta e diz: eu vou. Ou seja, é alguém saindo da zona de conforto, saindo do palácio,
saindo da intimidade, se sujeitar através do Espírito, vem no ventre de Maria, se sujeita a 9 meses de gestação, se sujeita a troca de fraldas, a caminhar como criança, aprender a conviver com a raça humana e cumprir um propósito que só ele poderia cumprir. E durante esse episódio, a sua história, a sua vida, sempre lembrando do palácio, do lugar, daquilo que ele tinha com o Pai. E quando ele chega, por exemplo, nós vamos ler agora, em João capítulo 17. Pouco antes de acontecer o próprio sacrifício, consumar a obra, ele relembra essa glória que ele tinha com o Pai. João 17, nós vamos ler os versos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Essa oração, que é no capítulo 17 de João, ele ora por todos aqueles que estavam com ele, por aqueles que ainda iam crer, ou seja, você está incluído nessa oração. Mas uma coisa rica, linda, maravilhosa, no verso 4, eu te glorifiquei na terra. De que forma que eu glorifiquei o Senhor na terra? Ele continua, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como você pode glorificar o Senhor Deus na terra? Consumando a obra que Ele deu para você fazer aqui na terra. Ele mostra essa realidade. Como é que eu glorifico a Deus? Através da obra que Ele me deu. Ele continua dizendo, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Eu deixei a glória. Tem um cântico lindo, né? Deixou o resplendor da sua glória, descendo a este mundo aqui. Ou seja, Pai, vale a pena descer por essa raça de víboras? Claro, filho. Essa é a obra da criação. Eu quero vê-los todos no meu reino. Né? Quando você pensa lá na sua intimidade, vale a pena gastar, investir tempo com a raça humana? Vale, porque nós estamos aqui com um propósito, fazer a vontade do Pai, e a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Então, essa glória que Jesus tinha com o Pai, junto do Pai, antes que o mundo existisse, que termina o verso 5, ele deixa esse conforto, esse lugar, exatamente para cumprir aquilo que estava proposto no coração do Pai. Por isso que nós lemos o 6,38, eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. Você nasceu de novo para fazer a vontade do seu Pai. Antes de nascer de novo, você andava segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Isso está descrito em Efésios 2, até o verso 4. Agora não, passamos pela cruz, morremos, para fazer aquilo que está no coração
do Pai. Marcos capítulo 10. Marcos 10. É uma leitura. Você encontra essa mesma leitura em Mateus, tá? Em Mateus você vai encontrar essa conversa. Aqui é Marcos 10, 35, tá? Começa dizendo assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Então, é um diálogo ali com o Senhor Jesus. Por que eu mencionei Mateus? Porque Mateus, ele registra que foi a mãe deles que pediu isso ao Senhor Jesus, mas em Marcos, então, são eles mesmos, né? Tiago e João. E eles lhe perguntou: o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus, dizendo: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com o que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, isso aqui é um momento de muita intimidade, os 10 ficaram indignados, mas Jesus chama com ato de carinho, de acolhimento, dizendo assim: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O reino de Deus, totalmente ao contrário, tá? Versículo 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele quer mostrar a nós, você e eu precisamos aprender a servir. Servir aquilo que o Espírito mesmo vai conduzir a cada um. Mas essa mesma vida, que é a vida de Cristo em mim, que é a vida de Cristo no Luiz, que é a vida de Cristo em você, ela não está aqui apenas para viver, mas está para fazer um propósito: executar a vontade do Pai, para que o Pai seja glorificado através da sua vida. Quando Jesus termina isso aqui, que ele veio servir, exatamente ele está mostrando algo que nós conhecemos. Ele vai à cruz, ele é zombado, mesmo pendurado na cruz, ele desce, ele diz, alguém disse: desce da cruz para que creiamos. Mas ele foi com esse propósito, ele veio com esse propósito. Convido ainda para nós darmos uma olhada em João 12, versículo 27. Ele vem com esse propósito. Quando você encontra, por exemplo, no Getsemane, que o seu suor se torna em grandes gotas de sangue, ele tem uma vontade? Ele tem, assim como você tem uma vontade.
A sua vontade está aí, é latente. Mas você foi criado em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. O segredo do texto de Salmo capítulo 1, quando diz bem-aventurado ou feliz, é feliz quando você rejeita, anula a sua vontade para andar no centro da vontade de Deus. Algo gratificante acontece no seu coração. Vamos ler João 17, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. A minha alma está angustiada. Ele foi para a cruz com a alma angustiada. Mas ele diz, o que eu vou pedir? Eu vou pedir para ele tirar isso? Não. Foi exatamente para isto que eu vim. Então, às vezes, a ideia de prosperidade, né? Você é uma nova criatura, prosperidade. Qual é a prosperidade? É estar no centro da vontade de Deus. Fazendo aquilo que Ele propôs que você faça. Tanto é que quando Jesus está na cruz, que deram vinagre para Ele, isso está descrito em João 19:30, quando Ele diz assim, está consumado. Ou seja, eu vim fazer, pela graça do bom Deus, Ele me deu condições de fazer, fui à cruz, não me envolvi com essas coisas que o mundo tanto oferece, e agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que nós tínhamos lá, porque eu pude executar aquilo que estava no teu coração. Ainda dentro dessa percepção de Jesus, Filipenses capítulo 2. Para alguns esse texto é bem familiar, né? Principalmente o 5. O 5 tem ali várias versões, né? Tende em vós o mesmo sentimento, ou tende em vós a mesma disposição mental, ou então tende em vós o mesmo pensamento. São várias versões. Nós vamos ler ali do 5 até o versículo 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que essa palavra, né, queime no nosso coração. A mesma disposição mental, o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, por favor, não pegue só esse trecho, porque se você pegar só esse trecho, eu vou ser dito como herege. Mas se você pegar todo o contexto do estudo, você vai perceber que não. Você é Deus. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é dito em João, viremos para Ele e faremos nele morada. Uma vez que o seu velho homem morreu, Cristo é a sua vida. Mas qual é o sentimento, a disposição mental de Cristo? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
se fazendo como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque era esse o trajeto que Deus projetou na vida dele. E Deus tem um projeto traçado na sua vida, e é servir. Servir. E por favor, não é servir a igreja, o pastor ou uma instituição, mas é você fazer as coisas como ao Senhor e não aos homens. Agora, uma coisa linda, maravilhosa, Deus usa homens para a sua missão. Assim como Ele usou Moisés, assim como Ele usou Abraão, assim como Ele usou Isaías, assim como Ele usou pessoas, Ele continua usando pessoas que foram salvas, resgatadas pela graça do bom Deus. Então deixa eu mostrar aqui algo bem rápido agora que vai atingir-nos, pessoalmente. Colossenses 1, 13 e 14, eu acho que não precisa ir lá, mas Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, pelo qual temos a redenção dos nossos pecados. Ou seja, você e eu fomos tirados desse império das trevas, como Ele mesmo faz na oração de João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos aqui na terra, mas a nossa mente é do céu, porque fomos transformados pela graça. Então, a partir desse fato, nós lembramos, Ele nos atraiu, Ele crucificou o nosso velho homem, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e 2 Coríntios 14, Ele vai dizer, um morreu por todos, logo todos morreram, e no 15 Ele vai dizer o seguinte, e os que vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então, uma coisa que nós, novas criaturas, precisamos ter em mente, eu nasci de novo para alinhar a vida que Ele permite eu viver, a vida dEle. E isso requer renúncia, dia após dia. Tome a sua cruz, vem e siga-me. Eu preciso dEle. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Agora, nós temos um texto aqui bastante conhecido, que é Efésios 2:10, somos feituras suas, criados para as boas obras. Então você tem uma boa obra a realizar. Talvez você já esteja realizando. Tem obras e obras. Tem obras que você vê. Tem obras que você não vê. Como eu sinto falta do irmão Renato. Eu ia pregar num lugar, eu só ligava para ele, irmão Renato, o senhor pode orar por mim? Você podia ficar tranquilo. Eu ia pregar num casamento, eu ia pregar numa outra cidade, eu sabia que ele estava na retaguarda. São obras que você não vê, às vezes a igreja não vê, mas era alguém que realmente fez falta e faz falta e continua fazendo falta. Tem outras pessoas fazendo isso? Sim, nós não vemos. Mas tem obras que são mais visíveis. O pastor Jairo está lá, está fazendo um trabalho rico, é uma obra que está sendo feita. Tem outros tipos de obras que estão sendo feitas. O importante é que você esteja alinhado, a paz de Cristo esteja no seu coração. Eu estou no centro da vontade do Senhor. Agora, detalhe, Salmo 100, versículos 1 e 2, eu estou, só 2 textos e nós estamos no fim, tá? Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com canto ou com cânticos. Detalhe, gente, servir ao Senhor tem que ser com alegria. Eu não estou servindo pessoas, eu estou servindo ao Senhor. Querendo o Senhor, nós vamos estar trabalhando um pouco isso, porque lá em Mateus, ele vai dizer no final dos tempos, quando eu estava nu, quando eu estava preso, quando eu estava necessitado, você foi me ver. Como nós fomos te ver? Porque ele vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, servir ao Senhor, gente, não é, como é que eu vou servir ao Senhor? Não, ele colocou pessoas. Quando o Senhor Jesus serviu ao Senhor, ele veio servir as pessoas, ele veio fazer a obra com a qual o Pai tinha determinado. Então, último texto. Tá? Último texto, que nós já lemos, mas só para enfatizar, Marcos capítulo 10, Marcos 10, não vamos ler todo o texto que nós já lemos, mas apenas enfatizar aquilo que Jesus falou aos seus discípulos em particular. – 42, mas Jesus chamando-os junto de si, disse-lhes, sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A nossa missão é servir. Gente, estou trazendo isso aqui porque a partir de domingo que vem nós vamos começar uma nova série de estudos. No mês de fevereiro nós vamos trabalhar o que é servir. E fazer um apontamento das necessidades hoje da comunidade, que pode ser que tenham pessoas aqui dispostas a servir. O Espírito Santo vai fazer isso. Ok? Então, nós vamos estar apresentando situações, assim como no livro de Atos, a igreja começou a crescer. Em Atos capítulo 6, os discípulos então chamam para a igreja separar pessoas para servir às mesas. São situações que precisam acontecer à medida que o grupo cresce, as necessidades surgem e nós precisamos de material humano, ok? Então, quando nós falamos desse servir, é abrir mão de algumas coisas, tá? Por isso que nós falamos do Senhor Jesus, ele deixa a sua glória para viver 33 anos servindo e volta. Moisés deixa o palácio para servir e é recolhido. Abraão deixa a sua cidade, os seus amigos, os seus parentes para executar aquilo que Deus tinha como plano. E eu e você também. Fomos tirados da sepultura, tirados do império das trevas, para viver segundo a vontade do Senhor. E Ele há de mostrar a cada um como servir. Ok? Vou convidar a igreja a se colocar em pé. Gostaria de orar com você. É uma oração mais assim de reflexão mesmo, tá? Abrindo o seu coração. Você tem aí uma semana até o próximo domingo, quando nós vamos estar fazendo alguns apontamentos, e eu queria que você considerasse isso com bastante carinho, tá? Vou ler aqui novamente. A vida não é só viver.
mas há um propósito na vida da nova criatura, que Deus traçou com a maior perfeição. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, não temos como dimensionar o que é deixar a glória, deixar a presença do Espírito, deixar a presença do Senhor Deus e vir a este mundo, se sujeitar a entrar no ventre de Maria, a ter infância e adolescência, com um objetivo: ir à cruz, para executar aquele plano tremendo do Pai, nos salvar. É impressionante, Senhor Jesus, a vergonha, a ignomínia, o desprezo, a mofa. Para a sociedade, o caos. Foi crucificado. Não era digno. Para o Pai, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para o Pai, não existe outra pessoa para sentar no teu lugar, Cordeiro Santo. Senhor, nós estamos aqui de passagem, nós sabemos. Nós não queremos, Senhor, sair do centro da tua vontade. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome. Ensina-nos a isso. Abra a nossa mente. Senhor, abra a nossa visão. Eu não estou aqui para agradar fulano ou beltrano, eu estou aqui para te agradar, fazer aquilo que está no teu coração, mesmo que seja mofa, mesmo que seja vergonha, mesmo que seja ridicularizado, mesmo que seja desprezível. Eu quero estar no centro da tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que aqui, Senhor, nesse lugar, sejamos conscientes de andar na tua vontade. Ajuda-nos para isto, em nome de Jesus. Amém.